Quero falar agora sobre o Corinthians, que refez as contas e prevê um prejuízo gigante em 2025. A nova estimativa do Departamento Financeiro do Corinthians imagina que o clube termine 2025 com 83 milhões de reais no vermelho. Isso significa que o Corinthians calcula gastar 83 milhões a mais do que aquilo que arrecadar. Importante registrar que a projeção feita por Augusto Melo no início do ano era completamente diferente. Ele imaginava um superávit de 37 milhões de reais. E o Corinthians precisou refazer suas contas porque percebeu que as projeções feitas pelo Augusto eram completamente fora da realidade, de alguém fora da órbita, talvez em Marte, em Júpiter, na Lua ou em qualquer outro lugar. Só para vocês entenderem, a diferença entre o que foi projetado pelo Augusto e o que está sendo projetado pela nova diretoria é de 120 milhões de reais. O CD, o Conselho Deliberativo do Corinthians, vota na segunda-feira todas essas alterações que eu vou passar a partir de agora. Gastos com o pessoal saltaram de 345 milhões projeção do Augusto para 492 milhões de reais. Já as vendas de atletas, que estavam previstas pelo Augusto em 240 milhões, vão girar na casa dos 88 milhões, de acordo com a nova diretriz da diretoria comandada por Osmar Stabile. Juros da dívida, 209 milhões de reais. Já os patrocínios, o Augusto imaginava ser capaz de faturar 211 milhões de reais. A nova diretoria estipula uma arrecadação com patrocínios na ordem de 174 milhões de reais. E você, torcedor corintiano, que está achando da nova gestão de Osmar Stabile e companhia, já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre Breno Bidon. O volante de 20 anos de idade do Corinthians interessa ao Al-Ahly da Arábia Saudita, pelo menos é o que garante a CNN Sports. É importante lembrar que na Arábia Saudita a janela de inscrições só se encerra em 10 de setembro, ou seja, ainda há prazo para esse tipo de negociação. Segundo a CNN, proposta de 18 milhões de euros ou 114 milhões de reais, com uma lembrança importante: o Corinthians é dono de 90% dos direitos econômicos, o que asseguraria ao Timão algo na casa dos 100 milhões de reais. Só para completar, o Corinthians assegura que não há oferta e nem sondagem. O que pode estar acontecendo é uma tratativa entre o Al-Ahly e os representantes do Bidon em busca de um acerto para que depois o Corinthians seja comunicado. Posso garantir que se essa oferta de 18 milhões de euros chegar, o presidente Osmar Stabile fará negócio. Havia a intenção no Corinthians de se desfazer de pelo menos um atleta num negócio na casa dos 20 milhões de euros. A falta de propostas impediu essa negociação ou essa definição, com exceção ao Yuri Alberto, que foi alvo de uma proposta da Roma por 30 milhões de euros, mas o Yuri faz parte dos planos do Corinthians, ninguém quer negociá-lo. Em relação ao Breno Bidon, a coisa é diferente. Se vier a proposta mesmo, o negócio vai sair. Só para completar, importante contar que desde que subiu ao profissional, o Bidon disputou 82 partidas com 2 gols e 3 assistências. Você, na condição de dirigente corintiano, venderia o Breno Bidon por qual valor? Ou para você não existe por que negociar o Bidon? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians, que enfim conseguiu uma vitória na justiça. Todo santo dia eu volto aqui com alguma novidade triste. Olha, processo na FIFA, derrota na justiça, dessa vez vitória. Vitor Pereira, técnico que já trabalhou no Corinthians, cobrava cerca de 7 milhões e meio de reais relativos a FGTS, férias e 13º do Timão, por conta da sua passagem. E pela segunda vez ele foi derrotado nos tribunais. O último tribunal que o julgou recentemente entendeu que essas questões devem ser julgadas por FIFA e Corte Arbitral do Esporte, mantendo assim o processo extinto, sem julgamento do mérito. Importante contar que um auxiliar do Vitor Pereira também havia entrado com ação, cobrando 514 mil reais de direitos trabalhistas. Corinthians, nesse caso, também venceu. Importante dizer que, além da questão na justiça do trabalho no Brasil, o Vitor Pereira também havia recorrido à FIFA. E, nesse caso, conseguiu a condenação do Corinthians ao pagamento de 2 milhões e 600 mil reais. Essa grana ainda não começou a ser paga, porque o Corinthians, como de praxe, recorreu à Corte Arbitral do Esporte. Agora é questão de tempo para que surja a punição ao Timão e, em caso de não pagamento, mais um transfer ban à vista. Quero falar agora sobre o Corinthians, muito irritado com a arbitragem.
Timão deixou escapar praticamente no último lance da partida contra o Internacional uma vitória importantíssima no Beira-Rio. O Corinthians vencia com o gol do Guinegão, até que aos 50 do segundo tempo, lance polêmico, o Kaká puxa o Bruno Henrique enquanto ele se preparava para bater, o árbitro não marca o pênalti, mas com a ajuda do árbitro de vídeo muda a sua posição e assinala a penalidade máxima convertida pelo Carboneiro, placar final Corinthians 1, Internacional 1 em Porto Alegre. Jogadores, diretores e até o presidente do Corinthians muito irritados, até porque não é a primeira vez que o Corinthians, segundo o Timão, é prejudicado. Fabinho Soldado chegou a dizer o seguinte, abre aspas, é o segundo jogo seguido que o Corinthians tem feito o melhor em campo e esse tipo de situação complica. O Corinthians é muito grande e não vamos aceitar. O Fabinho Soldado se refere ao lance do gol, o segundo gol do Flamengo na vitória por 2-1 rubro-negra na Neoquímica Arena. A bola sai em linha lateral depois de um toque de um jogador do Flamengo. O bandeirinha assinala lateral pro Flamengo e no lance seguinte o Flamengo faz o gol da vitória por 2-1. Presidente Osmar Stabile também desabafou, abre aspas para ele, todo jogo tem polêmica e é sempre contra o Corinthians. E eu queria desabafar aqui com vocês dizendo o seguinte, não dá para continuar assim. Só para completar, feitos os registros das reclamações, é importante lembrar que o pênalti foi cometido pelo Kaká, um dos piores zagueiros que já vestiram a camisa do Corinthians em todos os tempos. E agora a notícia fica ainda mais pesada, o Kaká custou 24 milhões de reais ao Timão. Pior, vai custar, porque o Corinthians ainda não pagou nem sequer um centavo da negociação junto a um clube japonês. Pode escrever aí que daqui a pouco pinta alguma condenação da FIFA relacionada a esse caso. Agora te falar sobre o Corinthians que foi condenado pela sexta vez nos últimos meses pela FIFA. O novo caso tem a ver com o Charles, volante contratado na temporada passada do Midland da Dinamarca. O Corinthians foi condenado pela FIFA ao pagamento de 1 milhão de euros ou 6 milhões e 200 mil reais. Queria te explicar como é que foi feita essa operação. Quando o Corinthians o comprou, prometeu fazer o pagamento em 3 parcelas. As 2 primeiras parcelas de 400 mil euros cada e a última maior de 800 mil euros. Foi justamente essa última parcela que o Corinthians não pagou. E aí, além dos 800 mil euros, a FIFA estabeleceu 200 mil euros de multa, por isso, esses 6 milhões e 200 mil reais. Importante registrar que o Corinthians ainda terá de arcar com mais 85 mil euros referentes às custas processuais. É óbvio que o Corinthians vai mais uma vez levar esse caso para a Corte Arbitral do Esporte. É a forma que o Corinthians tem encontrado para ganhar tempo antes de efetuar o pagamento. Mas a situação é importante. Toda vez que você leva o caso para a Corte Arbitral do Esporte, em geral você perde e aí depois acaba pagando com mais juros e multas e aquela coisa toda. Antes dessa questão envolvendo Midland e Charles, o Corinthians já tinha tido outras 5 condenações recentes na FIFA. E já são 2 decisões definitivas na Corte Arbitral do Esporte, somando mais de 86 milhões de pendências já definitivas. Se a gente incluir também todos os outros processos na FIFA, que já foram dados como ganhos de causa, importante registrar só para você entender. A FIFA decide em primeira instância, e aí a Corte Arbitral do Esporte ratifica, em geral, a decisão da FIFA. São 6 condenações da FIFA contra o Corinthians em primeira instância e 2 condenações definitivas na Corte Arbitral do Esporte. Na FIFA, esses 6 processos já acumulam 135 milhões de reais de prejuízo para o Timão. Na Corte Arbitral do Esporte, em segunda instância, já são mais de 85 milhões de reais. O que você pensa sobre tudo isso que eu contei? Use espaço para comentário, para deixar sua opinião, já aperta o like para ajudar a gente e não esquece de compartilhar esse vídeo também, beleza? Quero falar agora sobre o Corinthians para registrar sobre a reunião de Fabinho Soldado com os jogadores do Corinthians. Há muita chateação dos atuais dirigentes alvinegros com o histórico recente de balada de atletas importantes. Sim, jogadores do Corinthians têm ido demais para a noite, inclusive em véspera de jogos importantes, como por exemplo num clássico contra o São Paulo e depois de derrotas acachapantes, como por exemplo recentemente no Campeonato Brasileiro. E os jogadores que já foram flagrados em balada, Memphis Depay, Carrilho, Rodrigo Garro, Héctor Hernandes, entre outros. Foi por causa disso que o Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians, reuniu os atletas para passar uma nova diretriz. A pedido do presidente Osmar Stabile, está proibido sair em véspera de jogo e também depois de derrotas. Jogadores que foram flagrados nessa situação embaladas serão multados, sim, terão desconto em seus salários.
Tudo para evitar que a pressão que já existe de fora para dentro, de torcedores comuns e torcedores organizados, se torne ainda mais incontrolável. Há muita irritação com a falta de empenho de jogadores, especificamente em jogos do Campeonato Brasileiro. A percepção é que em grandes partidas, como em mata-mata contra o Palmeiras, jogos grandes como contra o Flamengo, o Corinthians é capaz de fazer grandes jogos, mas em partidas menos importantes, como diante do Sport, contra o Fluminense, há uma queda no nível de atenção e de concentração. Diante desse cenário, o Corinthians promete ser mais rigoroso, especialmente com o comportamento de atletas fora dos treinos e nas baladas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.